Irá começar o programa Consultoria Filosófica Comportamental. Apresentação: Vânia Souza, sua amiga de todas as horas. Olá, tudo bem? Aqui é Vânia Souza com mais um programa Consultoria Filosófica Comportamental. E aí, como passou? Espero que bem. Bom, estamos vivendo uma época, não é? Em momentos difíceis, por isso que o programa Consultoria Filosófica ela vem trazendo histórias, legados, reflexões, enfim, algo para pensarmos, não é? E crescimento sempre. Então, vamos começando assim como prometido. O Alan Cordeiro esteve conosco, não é? Semana passada e convidamos para mais parte 2, gente. É muita coisa que esse homem é uma história de vida que agrega na vida do outro. Eu aprendi muito e vou aprender muito mais. E vamos dar consultoria aqui para vocês assim, ó, de graça. Não é mesmo? Tudo bem, Alan? Tudo bem, Rani? Estamos de volta. Ai, que ótimo! Então vamos dar a nossa continuidade, não é verdade? Vamos. Você falou de toda a sua história, quem você era, quem você foi, como foi essa jornada e agora iniciando a carreira, não é verdade? Com certeza. Bom, eu não consegui ser um atleta efetivo, Sim. mas agora, finalizando os meus estudos, né, e o meu Certo. trabalho como estagiário na Biorritmo, eu acabei me formando, né? Olha só. E aí é que as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Porque até então eu era um estagiário que ganhava R$ 500. Sim. E aí, da noite para o dia, eu conquistando o meu CREF, minha documentação, Certo. meu certificado, eu consegui fechar assim 10 alunos de personal no primeiro mês. Nossa, maravilhoso. Então as coisas começaram a fluir para mim. Comecei a receber, comecei a efetivamente mudar as pessoas de forma personalizada, Certo. né? Através do exercício, através da atividade física. E o meu trabalho em si começou aí, na Biorritmo, né? Sim. E eu trabalhei numa unidade que ficava ali no Shopping Interlagos, né? Ah, Na Biorritmo do Interlagos. Nós éramos uma família ali, né? Todo sim. mundo. Era muito bom trabalhar lá. E aí, no mesmo ano que eu me formei, o que aconteceu? Olha só, parece que é uma cena na minha vida. Eu trabalhei no mapping na época que ele fechou. E na Biorritmo, quando eu acabei de me formar, ela fechou também. Ah, sim. Essa unidade ela acabou fechando, Certo. né? Eu tinha já alguns alunos de personal, como havia dito. Sim. E eu tinha duas opções a partir daí, né? Ou eu continuava na Biorritmo, porém em outro local, né? Em outra unidade, ou eu iria para um parceiro, né? Que na verdade na época era Smart Fit, né? A Smart Fit estava começando a crescer, 2012, 2013. Entendi. Né? Eu tive essas duas opções. E como um dos amigos que trabalhavam nessa unidade, ele acabou indo para a gerência da Smart Fit e era próximo do local que eu trabalhava, que era o Shopping Interlagos, eu decidi ir para a Smart Fit. Sim. Né? Claro que alguns colegas ficaram tristes porque eles gostavam do meu trabalho, gostavam da forma que eu trabalhava e tudo mais. E eu acabei deixando né, de trabalhar com eles, dar sequência em algumas unidades para poder trabalhar na Smart Fit. Sim. Enfim, a questão era trabalhar, né? Eu queria trabalhar. Certo. E aí eu fui trabalhar como professor de sala na Smart Fit. Né? Meu horário acabou mudando, eu acabei trabalhando na parte da manhã,
né? Entrava às 6 horas da manhã. Nesse meio tempo aí eu já consegui dar entrada para comprar o meu carrinho. Já consegui, já não andava mais de ônibus, graças a Deus. Nossa, graças a Deus. Isso me ajudava muito, porém, eu ainda morava em Parelheiros, né? Ou seja, essa unidade que eu trabalhei da Smart Fit ficava na Vila Mascote, local Sim. onde eu resido hoje. Certo. E aí, o que acontece? Ainda era distante de onde eu morava para onde eu tinha que trabalhar, né? Apesar de ir de carro. Sim. Ou seja, o consumo de combustível e Nossa. manutenção era muito alto. Então, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui adquirindo mais alunos de personal nessa unidade. Certo. Ou seja, chegou um momento que eu já estava com 30 alunos de personal. Imagina. Olha como dá conta! Eu trabalhava dia e noite, sábado, domingo, feriado, dava aula todos os dias, não tinha descanso. Assim, meu descanso era eu falar para meus alunos, ó, esse mês eu vou ficar um dia sem dar aula, certo, né? Porque eu preciso descansar, fazer alguma coisa da vida. Exato. E em relação ao lazer, né? E sabendo disso, eu falei, cara, se o custo é o mesmo, por que não morar próximo do trabalho? Sim. Aí eu decidi alugar um apartamento próximo do trabalho, né? E nessa época eu também morei na Vila Mascote, próximo da unidade que eu trabalhava. E já com esse número de alunos, outros alunos de outras unidades da Smart Fit começaram a me buscar como professor. Certo. Né? Ou seja, a Smart tinha um sistema antigamente, não sei se tem até hoje, de que você agendava com o professor para ele montar o seu treino e mostrar todo o sistema de treino. Certo. Né? Então as pessoas iam lá para a minha unidade só para marcar esse treino. Né? E aí o meu número de alunos que eu acompanhava, além dos personagens, era muito alto. E as pessoas queriam treinar comigo de alguma forma. Né? E aí o que eu decidi fazer? Eu comecei a trabalhar com avaliação. Comprei um aparelho para poder avaliar o pessoal, só que eu não tinha local para avaliar. A gente tinha um pequeno espaço na Smart para poder fazer esse tipo de avaliação que era rápido, teria que ser rápido, a gente não tinha muito tempo. Certo. Né? Então eu só tirava as medidas e tal, tirava as dobras da galera e montava um treino, né? Meio que direcionado para o objetivo dela e dava mais ou menos um suporte nutricional do que eu já havia vivido lá no concurso que eu tinha participado. Né? Eu cheguei a participar de um concurso fitness, né? Para poder promover o meu trabalho, ou seja, quando eu acabei de me formar e comecei a dar aula personal, eu usei o concurso fitness para me autopromover. Que legal! Né? Ou seja, eu tinha uma condição física e eu levei ela para o concurso e comecei a exibir postagens na rede social para as pessoas verem que era possível você conquistar seu objetivo desde que tivesse uma programação. Certo. E aí, quando eu fui para a Smart, eu acabei participando de um outro concurso nessa mesma linha. Nesse concurso eu fui umas 3 vezes. Né? Uma vez foi até na praia, meus pais acabaram assistindo. Olha! Eu não me classifiquei, mas foi muito legal, assim. A experiência de estar com os amigos e tal, foi muito bom, era muito bom. Né? E aí, bem, eu trabalhava com o personal, tinha bastante aluno, estava atendendo muita gente, né? Comecei a avaliar a galera para poder ajudar e orientava mais ou menos, né, em relação à alimentação, dava algumas dicas de como que ela poderia se alimentar para melhorar o resultado dela, e as pessoas foram mudando. Olha só, né? Basta querer, hein? Assim, de uma forma bem simples, né? Nada programado, até porque eu ainda não tinha uma formação completa, não tinha especialidade. E dando resultado, né? Imagina! Justamente. Só que as coisas começaram a crescer demais. Muito, muito.
Com 1 ano e meio de Smart, eu tomei mais uma decisão da minha vida. Nossa, o homem e suas decisões. Eu vi que a busca era muito grande, né, das pessoas para treinarem comigo. E aí eu decidi procurar um profissional que trabalhasse com consultoria. Certo. Né? E aí, na época, existiam poucos profissionais, né? Principalmente aqui em São Paulo. Então, eu acabei passando com um profissional para poder entender como se trabalhava com consultoria, como que era mais ou menos o sistema dele e tal. Acabei não seguindo muito o que ele passou, porque... É individual, né? Sim, também. Sim, justamente. Aí eu peguei e falei, bom, eu já tenho mais ou menos o formato de como certo. agora eu vou criar o meu formato. Nossa, show! Né? Eu transformei a minha avaliação numa consultoria. Sim. Foi aí que surgiu a consultoria online. Certo. E por que online? Porque naquela época eu não tinha espaço físico para poder atender de forma presencial. Né? E também, de certa forma, não tinha condições de alugar um local, né, para poder atender de forma presencial. E aí o que eu fiz? As dificuldades levam às soluções, não é? Sim, justamente. Aí eu peguei e falei, eu preciso trabalhar com consultoria. Eu quero trabalhar com consultoria, né? Eu preciso ajudar as pessoas. Eu quero fazer mais do que eu faço, né? Só que eu preciso de tempo para isso. Dando 30 aulas, né? Tendo 30 alunos de personal, não tenho tempo. Mais uma decisão. O que eu faço? Aí conversei com os coordenadores da Smart e decidi sair. Foi um momento difícil, porque eles queriam que eu ficasse por algum motivo, né? Porque de certa forma eu produzia bem, né? Não sei se eles queriam que eu seguisse e desenvolvesse mais a empresa, mas não era o meu propósito, né? Eu queria criar a minha empresa, né? O meu sistema de trabalho, né? Então eu decidi sair. E aí tive algumas complicações, né? Por ter saído, os caras me bloquearam, não quiseram que eu treinassem lá. Gente, enfim, claro, assim, não vai! Não podia dar personal lá. Que horror! Fui bloqueado, não podia dar mais aula personal, enfim, foi bem difícil. Acabei arrumando uma academia de bairro ali próximo mesmo. De 30 alunos eu fui para 3 alunos. Nossa. Então a minha renda caiu absurdamente. Tive que sair do apartamento, tive que vender o meu carro, voltei a morar com os meus pais. Fiquei mais ou menos 6 meses assim. Nossa, mas não te paralisou, né? Não, mais um desafio. De forma alguma. Vamos aprendendo a lição, gente. Sem paralisia aí, hein? Isso me motivou e me moveu ainda mais a buscar uma alternativa. Entendeu? Hoje, o fato das pessoas viverem no automático, elas acabam estagnando justamente por isso. Exato. Né? Imagina, depois que entrou essa pandemia, o quanto as pessoas tiveram que pensar para se refazerem. Exatamente. Entendeu? Então é preciso acontecer, às vezes, alguma coisa na sua vida para você tomar uma decisão. Sim. Senão você vive sempre ali, na mesma, e Exato. não evolui. E apesar de eu não estar estagnado, ali foi por questões, né, forçadas. Sim, eu não tinha opção, não tive opção. Eu fui para a casa dos meus pais, comecei a dar aula novamente, comecei com as divulgações, comecei com os atendimentos online. Certo. Até que eu comecei a me preparar para o fisiculturismo. Olha só! Depois de quase 10 anos de treino. Gente do céu! Bom, eu jamais pensei, né? E pensava que eu poderia competir no fisiculturismo. Até porque a minha genética não era favorável. Nossa, e até olha hoje só. Ainda não é. É que eu sou persistente. Então, eu brigo com a genética o tempo todo. Então você teve uma decisão, vou começar a competir. Sim. Eu queria trabalhar com atletas, além da consultoria. Certo. Então eu pensei o seguinte, eu vou começar a competir, eu vou entender como é esse mundo, ou seja, a minha primeira competição
eu pisei num palco de competição, ou eu fui numa competição pela primeira vez para competir. Sim. Eu nem tinha competido, eu nem tinha ido assistir sequer um campeonato. Eu não tinha treinado pose, eu treinei pose na noite anterior da minha competição. Nossa. E eu vou contar como foi a minha preparação. Sim. Ou seja, não importa a dificuldade, certo, você está disposto, entendeu? Então imagina assim, se eu falo para você hoje, ó, você vai competir amanhã, e aí? E aí? Você tem psicológico para isso? Não é? Tem tudo isso. Então é justamente isso, né? O meu psicológico sempre foi muito forte. Eu sempre gostei do desafio, entendeu? E eu nunca me propus a fazer algo que eu não fosse conquistar, entendeu? Então, assim, não tem impossível. Gente, eu estou impactada. Você nunca buscou algo que eu não fosse conquistar. Isso é demais. É isso. É demais. E assim, é bom eu falar isso porque tudo que eu me propus e Sim. tudo que eu quis na minha vida eu conquistei. Tudo. Entendeu? Eu quis um carro, eu quis uma moto, eu quis morar fora, eu quis montar um consultório, eu quis ser personal, eu quis ser atleta, eu quis ser jogador de futebol. Sim. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Entendeu? Tudo, tudo. Ah, eu quis aprender espanhol para cantar a música do Alejandro. Aprendi. Entendeu? Então, não importa. Se você quer algo, busca que vai acontecer. Nossa, gente, se você quiser algo, busque, porque vai acontecer. Isso vai depender da sua atitude perante a vida. Então, fique com essa reflexão e daqui a pouco voltamos com mais Alan Cordeiro. E o ponto. Fisiculturista, olha só, ele vai contar mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o preparador físico, treinador Alan Cordeiro. Trabalho hoje com consultoria fitness presencial e à distância. Trabalho como personal trainer também em academias e condomínios. Nosso atendimento presencial, né, o nosso consultório fica na região da Santa Cruz, na rua Santa Cruz 2105. Temos todo o sistema personalizado para avaliar nossos alunos e atender da melhor forma do que eles buscam como objetivo. Então, nosso trabalho é extremamente específico e trabalhamos em cima de resultados. Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental. Apresentação: Vânia Souza. Me siga nas redes sociais: Instagram, Vânia Souza 2915, Twitter, Filosófica Vânia. Também no telefone 94734-2900. Esse também é do Telegram, certo? E-mail vaniasouzacantora@hotmail.com. E o outro e-mail da Filosófica, vaniaconsultoriafilosófica@gmail.com. Você que quer aula de canto, aula de oratória, também marca aí o e-mail, o cantar consciente ou cantar @gmail.com. Aguardo por vocês, hein? Voltamos com o programa Consultoria Filosófica Comportamental com a sua amiga de todas as horas, Vânia Souza. E aqui o nosso amigo Alan Cordeiro falando daquele momento, a primeira preparação. Como foi? Conte tudo. Subir no palco sem ter treinado, treinado um dia antes. A pose, né? Como assim? A pose. Então, e a preparação, como foi? Eu já havia feito 3 concursos fitness, né? Certo. No primeiro foi meio difícil porque é diferente do palco do fisiculturismo, né? Esse evento ele foi numa balada aqui em São Paulo e o palco da era bem próximo do público. Sim. Então você ficava mais ou menos 2 metros do público, assim, tipo, tinha 500 mil pessoas, né?
você meio que interagia com a pessoa e você ali no palco de sunga e tudo mais. E toda aquela tensão. Tinha o pessoal da TV na época, né? Da Rede TV, e era bem legal. Só que era muita tensão também, principalmente por ser o primeiro concurso. Certo. Só que aí isso foi melhorando com o tempo, né? A experiência, né, foi ajudando. E aí quando eu decidi ir para o concurso do campeonato de fisiculturismo, o fato de eu vir numa linha fitness e o meu corpo, a minha estrutura, né, tendenciar para uma linha com menos estrutura muscular, né? Ou seja, na época eles haviam criado a categoria Men's Physique, né? Que é uma categoria de bermuda, onde você não precisa expor o volume da sua perna, certo, né? Você é avaliado da cintura para cima, e em alguns casos a panturrilha também, né? Principalmente para critério de desempate. Entendi. Eu decidi me preparar para o Men's Physique. Nossa, olha a ousadia! Né? Só que eu sempre gostei de treinar perna, né? Eu sempre treinei bem perna. E a minha perna tinha um certo volume, né? Só que pelo fato de eu não conhecer nada de competição, eu não tive um treinador, eu não tive ninguém. Eu fui pesquisando na internet, né? E a experiência que eu tinha de estudo em relação ao treinamento, né? Eu associei com uma base alimentar que eu fui me aprofundando através de estudos, né? Por conta própria. Eu não tive um nutricionista para me acompanhar, não tive um preparador físico, não tive ninguém. Certo. Cara e a coragem e muito estudo. Sim. Eu decidi me preparar para essa competição, para essa categoria. E aí, na semana, que seria a semana final, né, de preparação, eu tinha alguns alunos que trabalhavam na TV, né? Na época era o Rick e a Marisol, né? O Rick, ele era o bombeiro da Eliana. Sim. E a Marisol, ela era do Legendários, né? Certo. E eles eram meus alunos, né? Eu dava aula para eles, entre outros alunos também. E a gente foi numa academia aqui em São Paulo para conversar com outros alunos, amigos nossos que iam competir também, né? Além de mim, eu tinha um outro aluno que fez a mesma preparação comigo, né? Certo. E a gente ia na mesma categoria, Olha! teoricamente. Só que aí chegando nesse local, a gente acabou conhecendo outros, né? Conversando com outros atletas que já competiam, né? E aí os caras falaram, deixa eu ver como tá a perna de vocês. Nossa. Só que assim, a gente treinou para a parte de cima, não para a Sim. parte de baixo. A perna não estava ruim, né? Mas tinha não um volume houve bom, aquela mas dedicação toda, não né? tinha aquela definição que precisava Sim. para outra categoria. Isso era uma quarta-feira, à noite, né? Fui para casa, a gente conversou, os caras falaram, cara, por que você não vai para tal categoria de sunga? Sua perna tá boa, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não sei nada dessa categoria, né? Eu já vi alguns vídeos e tudo, mas eu não sei as transições das poses. Eu não treinei perna para isso. Não sei, cara. Aí fui para casa, enfim, aí fica a noite toda pensando naquilo. Quinta-feira, 6 horas da manhã, mandei mensagem para eles. Falei, ó, seguinte, eu vou para essa categoria. Isso era quinta-feira, na sexta era pesagem. Sim. Ou seja, eu estava pesando na época, para essa competição, 83,5 kg. Certo. Eu teria que bater um peso próximo de 75 quilos. Como assim? Ou seja, de quinta-feira de manhã até sexta-feira, na hora da pesagem, eu comi praticamente uns 300 gramas de proteína e devo ter tomado uns 2 copos d'água. Nossa. Só. Nada de carboidrato, nada de salada, nada de nada. Nossa. E de lá, de quinta até sexta, eu fiz uns 6 ou 7 aeróbicos. Perdi quase 9 quilos de um dia para o outro. Nossa, tá parecendo aqueles... Gente
Gente, aqueles lutadores que tem que perder peso, ou senão, nossa. Foi quase isso. E aí, detalhe, eu cheguei na pesagem, era 4 da tarde. Tinham mais de 500 atletas. Nossa. Eu fui pesar, eu já estava sem comer desde o dia anterior. Eu fui pesar, era 9 da noite. Eu já não estava aguentando mais, né? Porque eu já estava no meu limite. Estava muito fraco, muito debilitado. E aí, quando chegou minha vez de pesar, o cara falou, cara, faltam 600 gramas. Nossa, que isso? Que isso? E aí eu falei, cara, não acredito, mede de novo, é isso aí, cara, não pode mais, eu já baixei tudo que eu tinha que baixar. E aí, não, você tem 20 minutos, pela regra, né, eu teria 20 minutos para poder voltar lá, pesar novamente, para poder bater o peso. Caso contrário, eu não competiria naquela categoria. A gente pesou, era no Ibirapuera, eu lembro, era uma academia na época. E voltei lá para os caras que estavam junto comigo e falei, cara, faltam 600 gramas, ferrou, e agora? Aí eu tinha uma bike de spinning lá no fundo, eu já estava morto. Eu coloquei todas as blusas que eu tinha lá, os caras me deram todas as blusas, calça, e fui para a bike. Sim. Aí subi na bike, deu 5 minutos, eu falei, cara, não dá, minha perna tá fadigando, eu não tô conseguindo, nem tô suando. Tem esteira aqui? Aí tinha uma esteira lá embaixo. Certo. Desci o andar, fui pra esteira. Corri 12 minutos, 15 minutos na velocidade 12, sem parar. Nossa. Arrebentando. Aí cheguei lá em cima, pesei. Menos 1,5 kg. Nossa! O cara olhou espantado pra mim e falou, o que você fez? Só mandando, era o Batata na época. O que você fez, cara? Eu falei, você vai ter que fazer uma consultoria comigo. É isso aí. E aí fui, bati o peso, aí eu já não estava aguentando mais, parecendo que os caras estavam me carregando. Nossa. Primeira coisa que eu fiz antes de chegar em casa foi passar no açaí. Eu tomei 1 quilo de açaí com 2 bananas. Gente. Tipo, aquilo me revigorou, porque eu estava desidratado totalmente e estado de glicogênio debilitado, total. Certo. Aí voltei, né? Aí comecei a comer, carbar, né? Certo. Né? E isso, eu tomei esse açaí, fui para casa, desmaiei, não consegui falar. Aí acordei no outro dia, comecei a comer, a competição foi no dia seguinte. Sim. Enfim, já estava muito debilitado, fiz minha apresentação, me classifiquei. Olha só o esforço. Para os 6 finais, né? Aí fiz minha apresentação, né, de coreografia. E aí, no finalzinho, assim, confrontando com os caras, já não tinha mais força, não conseguia levantar o braço. E os caras gritando no fundo, os caras estão te avaliando! Arma pose! E aí eu tirava a força do além, assim, tipo... Enfim, consegui pegar o 4º lugar na primeira competição. Só. Tipo, aprendi minha pose da noite pro dia. Sim. Os caras me pintando e eu ensaiando pose da noite pro dia. Foi bem complicado essa primeira preparação pelo fato de eu não ter experiência, de eu não entender o que realmente era necessário. Né? Claro que hoje é totalmente diferente. Tudo de estudo e de experiência que eu vivi me tornou capaz de fazer algo bem menos forçado, né? Foi muito forçado. Eu quase que não consegui ir para a competição, né? E isso acontece com muitos atletas, quando não faz uma boa preparação. É, isso que tem que ficar atento. Aí, o que aconteceu? 1 mês depois, esse foi o campeonato estreante do Paulista. 1 mês depois, teria o campeonato estadual, aonde iriam só as feras. Nossa. E eu achei que já estava naquela, né? Pô, primeiro campeonato, eu peguei 4º. Acho que eu vou voltar melhor daqui 1 mês e vou pro 3º, 2º. Quem sabe? Enfim, cheguei lá, era outro nível. Absurdo. A maturidade muscular dos caras era totalmente diferente da minha. Eu tinha feito uma competição só. Sim. Os caras pesavam a mesma coisa que eu, o mesmo peso.
tinha a mesma altura, mas parecia que tinha o dobro do meu tamanho. Olha só, não é? Explica aí para o ouvinte, né? Tem gente que tem o mesmo peso, mas tem essa definição. Você, como profissional, pode exemplificar aqui ao ar. Hoje eu vejo as pessoas buscando evoluir o corpo, Sim. principalmente o fisiculturista, bodybuilder, na questão do peso. Uhum. E ele esquece de trabalhar pontos específicos no seu corpo. Ou seja, o simples fato de você melhorar uma estrutura que talvez seja o seu ponto fraco no seu corpo, aparentemente vai te deixar maior. Olha só, hein, gente? Ou seja, para você conquistar isso, requer tempo. Sim. Só com o tempo você vai adquirir maturidade. Exato. Entendeu? Porque os caras pesavam a mesma coisa que eu. Sim. Os caras tinham a mesma altura. Olha Qual só. que era a diferença? Eles tinham mais tempo de treino. Sim. Mais tempo de dieta. Certo. Entendeu? Então, hoje, não precisa, talvez, você subir tanto o seu peso. Você precisa de mais tempo de treino e mais tempo de dieta. Sim. Né? Para você melhorar a sua aparência de forma, né, visual, né, estética. Então, é constância, gente. Constância e muita paciência. Paciência é uma virtude. Depois desse campeonato, eu comecei além de trabalhar com a consultoria, eu comecei a focar no trabalho como preparador de atletas. Certo. Entendeu? Então eu comecei a preparar um atleta ou outro, né? Eu tive um atleta muito jovem, que agora ele retornou para a equipe, o nome dele é Yuri. Ele começou comigo com 16 anos. Nossa, legal. Praticamente meu filho, ele me chama de pai até hoje. Ele ficou comigo em trabalho de competição praticamente 5 anos. E tem uma história legal da gente, né? Já logo eu conto, a gente vai chegar lá. Sim. Mas ele foi um dos meus atletas mais dedicados, assim, exemplo. E através dele eu consegui divulgar bastante o meu trabalho. Que legal. Né? Então, da consultoria tradicional para as pessoas de academia, eu comecei a trabalhar com a consultoria para atletas também. Sim. E aí eu arrumei um outro apartamento para morar, claro, não próximo da Vila Mascote, mas mais próximo aqui da região do pessoal, que eu acompanhava. Arrumei uma academia para poder dar aula personal, era uma academia de bairro, mas eu acabei alugando uma sala lá para poder atender de forma presencial, e onde eu comecei a aprender novamente a consultoria, não só de forma presencial, mas online, e não só para pessoas somente de academia, como atletas também. Uhum. Né? E eu estava aprendendo, era tudo um processo. Eu já tinha terminado a minha pós-graduação em biomecânica e estava prestes a começar uma pós-graduação em bodybuilding coach. Né? E aí comecei a trabalhar com atleta, comecei a dar aula nessa academia. Falei pro cara, se eu for dar aula de personal aqui, como que eu faço? O que eu tenho que pagar? Aí ele, você não vai conseguir dar aula aqui, mal o pessoal paga a mensalidade. Enfim. Não sabe da qualidade. Em 2 meses eu já estava com 10 alunos. Olha lá. Só. E aí eu comecei a dar muita aula e consultoria lá. Ele começou a querer subir o valor absurdamente. Nossa. O cara que eu tinha alugado o apartamento arrumou um problema com a ex-esposa, que acabou tendo que pedir o apartamento na justiça. Nossa, tudo. Voltei para casa dos meus pais, vendi o carro de novo. Gente. Não tinha mais lugar para dar aula, comecei tudo de novo, dando só consultoria, não tinha mais aluno de personal. Nossa. E aí eu tive que comprar uma motinha, comprei uma motinha baratinha para poder me locomover, né? Sim. Para poder continuar treinando nas academias, né, do centro, para poder divulgar a minha imagem, né? As pessoas precisavam me ver, né? Porque eu comecei a me distanciar, eu voltei lá para Parelheiros de novo. Nossa, verdade, hein? Então eu comecei do zero novamente, pela 3ª vez. Enfim, nesse meio tempo,
teve um rapaz que eu já conhecia há bastante tempo, da Smart Fit, porém é de uma Smart franquia, Sim. né? E ele estava querendo competir pela primeira vez, né? E ele me chamou para ajudar na questão das poses, Certo. né? De coreografia e tudo mais. E aí eu ajudei ele, né? Sem compromisso nenhum, enfim, em relação a valores, nada. Sim. Ajudei, ele foi campeão. E aí ele, né, me recompensou com isso. Ele autorizou que eu treinasse, que eu desse aula de personal nessa Smart, Sim. né? Olha Mas só, com uma Diogo. condição: eu só poderia dar aula naquela Smart, porque nas outras Sim, eu estava tinha aquela barrado, questão, né? estava barrado. E eu falei: não, tudo bem, meus alunos vêm para cá. Eu tinha aluno que da região de Interlagos, aluno vinha lá de Guarulhos para treinar comigo. Sim. E eram 3 vezes na semana, 9 horas da noite. Entendeu? Então, assim, em questão de 2 meses, 3 meses, eu já estava com a minha cartela cheia de novo. Certo. Já estava dando aula o dia inteiro. E aí, com 6 meses de Smart, eu acabei fechando um consultório, né? Inaugurei um consultório, que aí foi o meu primeiro consultório, Sim. numa loja de suplemento, né? Em frente à Smart Fit. E lá eu fiquei quase um ano, né? Atendendo consultoria presencial, atendendo a galera online, atendendo o personal, né? Aluguei um outro apartamento ali próximo, no Parque dos Pássaros. Sim. Né? Fiquei praticamente 2 anos ali. E a partir daí minha vida não voltou mais, graças a Deus. Graças a Deus, Né? hein? Eu comecei a competir, voltei à competição, né? Sim. Depois da minha segunda competição, que foi o Paulista, eu ainda competi mais uma vez em 2015. Sim. E aí foi praticamente um desastre, porque a minha preparação foi muito ruim, né? Eu tive muitos problemas. Sim. Né? É importante frisar que os problemas também atrapalham, né? Sim, em relação, porque a pessoa vai deixando, tem que escolher certas coisas, é isso? E o psicológico? O que acontece é o seguinte, e aí isso eu trago como lição de vida também, né? Tudo que você se propor a fazer, você não pode depender de ninguém. Nossa, sim. Porque a partir do momento que você depende de alguém para conquistar algo, Nossa. se aquela pessoa falha, você falha. Sim. Então tem que depender única e exclusivamente de você. Você é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Entendeu? Isso mesmo. Então, eu acabei dependendo de outras pessoas para poder me preparar. E aí, o que aconteceu? Nossa. Não aconteceu. Né? E isso foi em 2015 e em 2016. Sim. Né? Essas duas competições. Então, em 2015 eu fui péssimo, né? Em 2016 foi uma das minhas melhores preparações. Só que no final não foi um final feliz. Ai, nossa! Eu prefiro nem comentar. Não, como assim? Não, eu prefiro nem comentar. Sim. O resultado foi que eu acabei ficando em 6º lugar. A minha condição estava muito boa. Eu já tinha conquistado uma boa maturidade muscular. Porém, ainda não era o que se esperava. Né? A minha finalização não foi tão boa. Né? Apesar de todos os problemas que eu tive da finalização, eu consegui segurar bem no meu psicológico. Sim. Nem era para ter ido competir. Olha e eu só. fui mesmo assim. Né? Eu não ia deixar de lado todo o trabalho que eu tinha feito. Certo. Todo o investimento. Né? Então, comecei em 2016, aí em 2016 mesmo, eu participei, teoricamente, que seria o meu último campeonato até eu me renovar como atleta. Certo. Foi que eu participei do Mr. Santos, que é um dos maiores campeonatos aqui, né, de São Paulo, se não do Brasil também. Sim, olha que bom. E eu fiquei em 5º lugar, de 30 atletas praticamente. Olha! Então eu competi com atletas de todas as alturas, dentro da minha categoria. Sim. Ele meio que foi unificado. É né? mais então, difícil, né? muito Também. mais difícil. Eu peguei cara com o dobro do meu tamanho. Nossa! E mesmo assim eu consegui bater. Né?
Fiquei muito feliz, né? Apesar também de teoricamente não ter sido um exemplo de preparação, mas assim, a força e a vontade sempre prevaleceram, Sim. por isso a conquista, né? Você ficar entre os 6 iniciantes é uma boa conquista, né? E aí, depois desse período, eu decidi dar um time de competição. Eu decidi, porque até então eu nunca tinha feito um off, né? Para poder melhorar minha condição muscular, subir meu peso. Certo. E aí foi que eu fiquei 2 anos praticamente parado para poder melhorar minha condição e trabalhar pontos fracos. 2 anos na luta. E a consultoria se permaneceu, né? Certo. Eu acabei arrumando um outro local para trabalhar, que foi ali nas Nações Unidas. Arrumei um outro escritório, um cowork, né? De bem conhecido, né? No Brasil e fora. Então isso me ajudou bastante, alavancou bastante o meu trabalho pelo local de atendimento. Sim. Né? Me deu mais credibilidade. Verdade, né? Isso foi por volta de 2017. Legal. Né? E aí em 2017 acabei montando um estúdio de personal, né? Sempre tive esse sonho também, porém, para o que eu vivo hoje, não é muito recomendável, porque eu preciso me dispor de locomover, por exemplo, em relação a campeonatos. Né? Eu não posso ficar preso num local só. Verdade. Então isso acabava me atrapalhando. Além do investimento, que também não é barato, não é pouco, não é, né, um investimento muito alto. Então acabava que não compensando. Né? Entendi. Então não deu muito certo. Fiquei com o estúdio durante 1 ano e aí acabei vendendo todos os aparelhos, né? E nesse meio tempo eu meio que dei outra reviravolta. Nossa, esse homem gosta. Em 2017 foi quando meu pai faleceu. Sim. E assim, a minha mãe, ela sentiu muito, né? Porque elas praticamente viveram muito tempo juntos. Sim, imagino. Né? Praticamente o primeiro namorado. Olha que então linda é a vida história, toda junto. certo. Né? E quando ele faleceu, ela sentiu demais. Né? E o meu irmão foi morar com ela na praia. Ela morava na praia e ainda mora até hoje. Sim. Só que aí acabou não dando muito certo, né? E aí eu sempre quis morar na praia, né? E aí eu falei para ela, ó, seguinte, se não der certo para o meu irmão morar aí contigo, eu vou. E aí no final de 2017 para 2018, eu decidi ir para a praia. Aí deixei meu consultório aqui, Nossa. deixei meus alunos de personal. Sim. E fui morar na praia. Isso de dezembro para janeiro. Mas eu ainda tinha uns 2 ou 3 alunos de personal aqui, ou seja, eu vinha para São Paulo a cada 2, 3 vezes para poder dar aula personal e atendia o personal online, né? Como eu já tinha a galera que eu atendia, né? Não só daqui de São Paulo, mas também de fora de São Paulo, eu acabei mantendo uma boa renda, né? Certo. E lá na praia o custo era muito baixo. Então eu consegui me manter bem, assim, eu fiquei lá uns 4 meses praticamente. Sim. E aí minha mãe ficou bem, conseguiu se restabelecer novamente, né? Começou a jogar, hoje ela joga vôlei. Olha! Na terceira idade, atleta também. Olha só! Tá vendo? Acabei levando ela para treinar também lá e tudo. Enfim, hoje ela está super bem, graças a Deus. Graças a Deus. E em janeiro de 2019, eu recebi uma mensagem. Eu estava num jogo. Sim. Eu fui com a minha mãe, né? Eu ia acompanhar ela nos jogos lá. Você estava no... E aí eu estou lá no treino. E aí eu recebo uma mensagem de uma menina querendo fazer consultoria. Olha! Né? Sim. Quem é essa menina? Michele. Michele Riquelme. Tá. Aí eu comecei a conversar com ela e tal. Aí perguntou valores.
Falei, ó, agora eu não consigo falar, porque eu estava lá com a minha mãe, né? Sim. E eu estava dando, teoricamente, uma consultoria para uma senhorinha de 90 anos. Ai, que lá. bonitinho! Ela conversava comigo, mas como que é treinar? Ai, Como que que é legal. comer? Porque eu como uma bolacha maisena, mãe. E aí, enfim, eu acabei conversando com ela depois, mais tarde, né? Isso foi em janeiro. E aí a gente acabou fechando consultoria e tal, comecei a acompanhar, ela me mandou fotos, né, da primeira vez. E aí eu não consegui definir a estrutura dela para determinada categoria. E aí eu fiquei pensando, né, como que eu vou explicar para ela? Nossa! Né? Porque ela tinha falado para mim que queria ser biquíni. Sim. Mas eu já tinha visto, porque ela já tinha me chamado uma vez no passado, mas acabou não fechando, né? Certo. E eu lembro, quando ela me mandou mensagem, eu não sei, acho que eu lembrei da estrutura dela, eu falei, ela queria ser biquíni, mas eu via que ela tinha mais volume. Certo. Eu falei, mas essa menina não é biquíni, o que ela quer com biquíni? Aí ela me mandou uma foto que não dava nem para decifrar se era biquíni ou wellness. O que Aí, será, né? Eu falei para ela, faz o seguinte, me manda outra foto, que eu não estou conseguindo ver bem, cada luz está ruim. Sim. Aí ela foi e me mandou outra foto, eu falei, esquece, não é biquíni. Nossa, É mostrou ela. Será? Né? Pelo menos a sua maturidade te diz que você tende a ser uma wellness e não uma biquíni. Certo? E ela aceitou de primeiro momento? Mais ou menos, né? Ela é meio resistente, mas depois ela entendeu que era aquilo mesmo. Sim. Aí começamos a preparação e tal, todos os protocolos. Não. Calma aí. Isso fica para o próximo bloco. Eu quero saber dessa preparação total. Tá certo? Tudo Daqui bem. a pouquinho voltamos. Aguarda aí. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan Cordeiro, preparador e treinador físico. Para quem quiser me contactar para trabalhos como personal e consultoria online, é só chamar no telefone no WhatsApp 11 973 22 1939 e o Instagram é @TeamAlanCordeiro. Entre lá e acesse. Voltamos com o programa Consultoria Filosófica Comportamental, com a entrevista com Alan Cordeiro. E agora nós vamos estar falando sobre a preparação, não é? De uma pessoa que te procurou querendo ser biquíni e de repente você, ao analisar as fotos, viu que não era. Como é a abordagem? Como foi a sua comunicação para a pessoa aceitar isso? Não é? Porque a pessoa já vem com um pensamento, uma crença ali que pode ser aquilo. E aí, nosso consultor? A gente tem uma coisa no fisiculturismo que é o seguinte, não é a gente que escolhe a categoria. Sim. É a categoria que nos escolhe. Olha ou que seja, interessante. a linha do seu corpo, a sua estrutura corporal, né, é que vai ditar para qual categoria você se encaixa. Certo. Entendeu? Não dá para brigar contra isso. Entendeu? Você pode até competir em determinada categoria. Sim. Porém, você, se não tiver encaixado de acordo com o perfil, você jamais será um campeão. Sim. E se for um campeão, você não é referência da categoria. Entendi. Talvez naquele campeonato, os atletas que competiram com você tinham menos linha do que você. E o fato de você ter ganho, não quer dizer que você seja a referência da categoria. Olha que importante, hein, gente? Olha as dicas aí. Então, quando a Michelle me procurou, né, ela já havia me procurado no passado e eu já tinha analisado a estrutura dela. E aí, quando eu lembrei da próxima que ela me procurou, eu falei, não. Bom, pela foto que ela tinha me enviado, Sim. não dava para distinguir nenhum nem outro. Claro, a gente, pela experiência, consegue digitar para onde ela teria mais tendência. Certo. Mas o que acontece hoje, na maioria das vezes? Sim. Não importa se você tem massa muscular, entendeu?
principalmente numa categoria feminina, né? Não importa o quanto você tem de estrutura. Ah, mas eu quero ser uma biquíni, mas a minha linha de cintura não é favorável. Entendeu? Ah, eu sou quadrada. Eu sou o perfil da categoria, por mais que eu seja magra? Não. Sim, olha Entendeu? só. Então, você pode até competir. Sim. Isso não quer dizer que você será uma campeã. Né? Isso funciona para todas as categorias. Entendeu? Não é porque o cara tem uma puta massa muscular que ele pode ser um bodybuilder campeão. Às vezes a linha de cintura dele não é favorável. Às vezes a linha da coxa dele não é favorável. Entendeu? A linha do tronco dele não é favorável. Ele não tem uma boa proporção muscular. E isso vai impactar a hora que ele pegar um cara que tem uma cintura fina, que tem um tronco largo, que tem uma coxa estética, entendeu? Ele vai perder para esse cara. Certo. Isso é fato, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar num perfil de um competidor de fisiculturismo é a linha dele. Qual que é a linha dele? Né? Para que categoria essa linha estrutural tendencia? Se for uma mulher, é para uma biquíni, é para uma wellness, é para uma woman's physique, é para uma body fitness, entendeu? Tá, a linha dela tá mais voltada para X categoria. Tá, o que ela precisa melhorar de estrutura muscular? Ó, ela precisa um pouquinho mais de ombro, ela precisa um pouquinho mais de glúteo, ela precisa um pouquinho mais de coxa, entendeu? Sim. Tá, mas em qual condição física ela precisa chegar? Ela precisa estar com um percentual muito baixo? Ela precisa estar com um percentual um pouquinho mais alto? Exemplo, na wellness, ela tem que estar com um percentual mais baixo em cima, no superior, e mais alto embaixo no inferior. Sim. Entendeu? Ela não pode ter uma marcação muito acentuada na coxa. E como se faz isso? Olha. Como se treina uma pessoa assim? Sim. Entendeu? Então não é tão simples, né? E aí quando ela me mandou as fotos, ficou um pouco difícil de avaliar. Certo. Né? Mas não só porque estava ruim de visualizar por conta da iluminação, mas também da forma que ela me mostrou a foto. Né? Porque como ela não tinha experiência em pose, ela mandou uma foto aleatória, de frente, de lado, de costa. Então, aí a gente não consegue definir exatamente a linha da estrutura da pessoa. Certo. Né? Aí eu pedi para ela retornar com outras fotos, né? E aí a partir daí a gente começou um trabalho. Isso foi no mês de janeiro, né? Sim. De fevereiro para março eu já estava procurando casas, apartamentos para voltar para São Paulo. Olha só. Porque os alunos estavam carentes e necessitavam de acompanhamento presencial. Sim, é muito importante. Né? Então eu tive que voltar para São Paulo, minha mãe já estava bem. Né? Sim, já deu. Eu já estava mais tranquilo. E aí conversei com ela, falei, tudo bem, tá? Você consegue se virar aqui, vai precisar e tal? Ela, não, pode ir. Se precisar de alguma coisa eu te aviso, mas fica tranquilo, vai cuidar da sua profissão. Sim. E aí, acho que para março eu já estava em São Paulo já. Acabei alugando um apartamento na Vila Mascote, voltei para a região onde eu dava aula na Smart Fit. Olha só. Só que agora, com novas propostas, eu já poderia treinar na Smart. Olha que bom, as portas abertas, é isso aí, o bom profissional. Todos esqueceram do que tinha acontecido no passado, trocaram as coordenações. Sim. Eu estava liberto. Ai, ainda bem. Enfim, as pessoas sabendo que eu tinha retornado, que eu havia retornado, começaram a me procurar novamente como treinador. Né? Até então, no apartamento que eu aluguei, eu acabei fazendo um consultório. Então, um quarto onde eu dormia e outro quarto onde eu atendia. Fazia os atendimentos. Né? E aí, né, nesse mês de março, a gente já começou a conversar diferente. Olha só. Olha. Ai, que lindo. Como assim? A nossa proposta de competição era para ser em Campo Grande. Certo. Que era a cidade onde ela morava, né? Mato Grosso do Sul. Estado de Mato Grosso do Sul. E aí ela queria competir lá e tudo mais. E nesse mesmo tempo eu ia competir aqui em São Paulo.
praticamente na mesma data. Certo. E aí, um mês antes, acredito que teve uma feira do Arnold Classic aqui em São Paulo, e ela até então não me conhecia pessoalmente, né? Olha. E aí a gente combinou de se encontrar nessa feira e tudo mais. Ela ia ficar em casa, mas a gente já estava conversando em relação a Sim. possível namoro. Oh! Ela não acreditava muito ainda, né? Acho que ela não acredita até hoje. Ela ainda se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Ai, ai. Mas ela, acredito que ela esteja realizada, né? De certa forma. Sim. Aí aconteceu a feira, e aí um fato interessante que eu não posso deixar de contar. Nossa, conta tudo, conta tudo. Ela sempre foi uma pessoa ansiosa, né? Durante a nossa preparação, no início, ela me mandava vídeos, né, dos treinos dela e tal. Sim. E eu pedia com toda a delicadeza do mundo, né, como eu sempre faço, para que ela posicionasse os pés de alguma forma ou outra, né, executasse de uma forma mais técnica os exercícios. Certo. Só que nesse mesmo meio tempo ela já postava o exercício, me marcava e perguntava se estava correto. E eu falava, não está errado, porém dá para melhorar. Sim. E no mesmo minuto ela já apagava o vídeo. Ai, brava. ai, ai. Tá fazendo tudo errado, não é certo. Enfim. Era isso mesmo. Essa é das minhas. E foi assim a preparação toda. Nossa, legal. Eu mandava, ela pedia foto para ela de pose, e aí ela demorava para mandar, porque ela não gostava de mandar foto. Sim. E aí quando mandava, eu falava, ó, tem que ajustar essa pose e outra. Ah, não vou mandar mais foto. E não sei o quê. Aí já estava ganhando intimidade. Sim, Né? isso aí. Até que ela veio para São Paulo. Sim. E aí nesse dia, eu tinha que buscar ela no aeroporto. Só que eram 3 dias de feira, né? Nesse primeiro dia, um atleta meu ia competir. E nesse mesmo dia, não, desculpa, um atleta meu não, ia ter a competição do Rafael Brandão aqui em São Sim. Paulo, né? A primeira apresentação dele como profissional. E a feira toda não aconteceu essa apresentação. No finalzinho que a gente estava indo embora, eu já estava saindo do evento para poder buscá-la, né? E aí eu passei do lado do palco. Eu nem sabia que ia acontecer naquele momento. Nossa. E aí, de repente, anunciou, vai entrar agora os fisiculturistas, o bodybuilder profissional e tal. Aí eu falei, meu, eu não vou agora, eu vou assistir. Gente! Aí comecei a assistir e comecei a fazer live da apresentação. Não acredito! E ela já tinha chegado aqui no aeroporto. Nossa! E eu tô lá fazendo a live e só vendo um quadradinho da mensagem dela. Já cheguei, tô te esperando. E eu saía da live rapidinho e entrava e falava, ó, tô indo, já tô a caminho. Nossa! Mentira, eu tava lá assistindo a apresentação do Brandão. E aí, de repente, ela entra. Na live. No ao vivo que eu tava fazendo. Nossa! Né? Eu falei, não, ela vai falar alguma coisa. Ela vai me xingar aqui. Ah. E aí eu falei, cara, eu não podia, enfim, demorou assim uns 10, 15 minutos. Nossa. Aí acabou o evento, aquela multidão saindo, um puta trânsito, estacionamento, ninguém saía, eu desesperado. Cheguei lá depois de 1h30. Nossa! Ela já estava quase voltando para Campo Grande. Olha, isso é prova de amor. Eu cheguei, eu passei, ela estava na portaria assim, aí eu passei com o carro, parei um pouquinho mais na frente, ela estava bufando já. Imagino! Eu nunca tinha visto na vida. Tava com fome, sim, cansada, aí eu desci do carro, fui lá, peguei na mão dela, dei um beijo no rosto dela, tudo bem, prazer.
Tô falando, desculpa pela demora, tava muito trânsito, e ela brava. E aí entrou no carro, aí ele começou a reclamar, já tava indo embora, e não sei o quê, primeiramente você já faz isso comigo. Calma, a gente vai comer agora, né? Vamos para casa, eu vou fazer. E aí nesse mesmo dia, tinha uma aluna nossa que ficou com a gente no apartamento, né? Sim. Que ela era do litoral e ela veio para São Paulo para assistir o evento. Aí ela ficou junto com a gente lá na casa, no apartamento. E ela estava junto, né? Sim. Aí peguei elas, fui para casa, né? Aí cheguei lá, fiz um crepioquinha, Olha, tudo bonitinha, tal, conversamos um pouco. E aí eu recebi uma ligação dos caras da Arte Ciência, que eu tenho parceria. Sim. Os caras, a gente vai fazer uma gravação aqui na Paulista para o nosso canal e tudo mais. A gente precisa de 2 professores de educação física para poder falar sobre os exercícios. Olha! Aí, um é o Maradona e outro é você, cara. Tem como você vir acompanhar a gente? Aí eu pensei, falei, puta, mano. Mais um desafio. E eu tinha que ir, né? Porque eu tinha parceria com os caras. Aí eu falei, vocês querem ir lá? Aí tinha toda a galera, o pessoal da internet, né? Do YouTube, Muralha tava lá, tava a galera toda. E aí eu peguei elas e fui. Isso era umas 10 horas da noite. Nossa. Aí demora para chegar um, demora para chegar outro. E aí eu fui fazendo exercício com cada um. Tipo, 3 exercícios com cada atleta que estava lá. Tipo, tinha uns 8 atletas. Né? Só depois que chegaram os outros caras. Enfim, saímos de lá quase 2 horas da manhã. Nossa. Vindo de viagem. Morrendo de fome. A mulher vindo de viagem, cansada. E todo mundo de dieta, ela ia competir. Aí o que eu fiz? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos passar não tem nada para comer essa hora. Vamos no Burger King. Nossa. Aí cheguei lá, pedimos. Eu pedi um lanche, eu sei que eu pedi um lanche e mais alguma coisa lá. Ela pediu um lanche não sei do que, uma batata não sei do que, um pote de sorvete imenso. Que ela nem conseguiu comer o sorvete todo, né? Enfim, fomos para casa, descansamos, no outro dia, 8 da manhã, já estava de pé de novo para ir para o evento. Sim. Que aí nosso atleta ia competir e ele foi campeão nesse dia, que é o Edson, né? O Edson Lopes. Sim. Enfim, aí ficou comigo no sábado, ficou no domingo, aí foi embora, e aí estávamos oficialmente namorando. Nossa! Né? Ela meio que não acreditou, né? Sim. Porque a gente estava conversando, meio que insinuando, e aí eu lembro que ela me mandou uma foto uma vez, porque eu tinha liberado um dia off para ela, de refeição, e aí ela me mandou uma foto assim, meio que quisesse que eu comentasse a aula, sabe? Certo. Aí eu falei, nossa, tá bonita, né? Aproveita seu dia de off, não sei o quê. Uhum. Aí eu lembro que eu falei alguma coisa assim, tipo, relacionado a, enfim, desse jeito eu namoro com você, desse jeito eu vou namorar você, né? Sei lá, foi alguma coisa assim. Aí ela não me respondeu mais. Olha! Eu falei isso, gente! ficou off 2 dias. Nunca mais me respondeu. Eu falei, vixe. Será, né? Isso foi antes de vir pro Arnold, né? Sim. Aí, depois de 2 dias, ela vai e me responde, oi, tudo bem, como se nada tivesse acontecido e tal. Aí eu fiz como se nada tivesse acontecido, continuei, né? Sim. E aí depois as coisas foram, né? Nossa, mas você falou aquilo, você tá falando sério mesmo, você tá brincando comigo. Aquela história, né? Olha só. Enfim, aí na competição dela, eu falei, a competição do seu estado vai ficar meio complicado para eu poder te acompanhar pessoalmente. E eu queria te acompanhar porque é a sua primeira competição. Ela já depois desse meio tempo, sim, né, ela já
a gente já começou com pensamentos dela vir para São Paulo. Certo. Então, qual que era a ideia? Já fazer ela competir aqui. Sim. Brigar com as grandes. Né? E ela estava com muito receio. Porque era a primeira competição dela, né? Ela não sabia como que era e tudo mais. E aí eu falei, vem pra cá, você compete no mesmo dia que eu. Né? A gente compete juntos. E ela, não, que não sei o quê, que as meninas aí são diferentes daqui, é mais competitivo e tal. Falei, mas você tá bem da mesma forma. Sim. Entendeu? É só a gente ensaiar um pouquinho das poses, alinhar direitinho, que você vai subir bem. E aí na última semana de preparação dela, ela veio para São Paulo ficar comigo para eu poder finalizar. Certo. Né? Então a gente fez a finalização juntos. Ai, a gente ia treinar todos os dias juntos, né? Fazia os aeróbios juntos, né? Tudo certinho. No último dia, que era o dia da pesagem, a gente fez toda a trâmite de água e tal, desidratação. Fomos, pesamos. E aí voltamos para casa para fazer a parte do carb up e tudo mais. Sim. A nossa finalização nesse dia ia ser de forma limpa. A gente ia comer alimentos com baixo sódio, enfim, só carboidrato limpo, sem muita gordura. Só que acabou que eu mudei a estratégia no final. Certo. E aí, isso acabou meio que comprometendo o nosso, não psicológico, mas a nossa parte fisiológica. Por quê? Como a gente estava desidratado já, né? O corpo já estava bem sequinho, a gente decidiu comer o lanche. Certo. E aí, o sódio estava muito alto. Nossa! Se a gente tivesse comido somente os lanches, ok. Mas a gente inventou de comer a batata também. Nossa! Né? E aí, aquilo ficou muito difícil para a gente dormir à noite, porque a gente morrendo de sede. Gente! E não conseguia beber água, não podia beber água e tal. E ela dormia no sofá e eu dormia na cama. Porque já estava no limite, né? Sim. De preparação. Né? Tipo, o psicológico já estava bem comprometido. Então cada um estava no seu tempo. Né? E aí eu acordei à noite e eu vi que ela estava acordada e falei, vamos ali. Era 2, 3 horas da manhã. Peguei, levei ela na barraca do Zé ali no Jabaquara. Pedi 2 açaís pequenininhos, um para mim e um para ela. E maçã ou melancia, não lembro direito. Certo. A gente comeu uma fruta, aí amenizou. Aí no outro dia a gente acordou. Assim, o corpo tinha dado uma enchida, né? Tava mais denso. Não estava com aquele aspecto de tão seco quando a gente estava, né? Por conta do sódio também. Mas acabou que a gente subiu bem, né? Eu competi primeiro que ela, né? No mesmo dia. Então a minha categoria subiu primeiro, depois ela subiu. Mas ela estava nervosa no dia, né? Lógico, primeira competição. Pela competição em si, né? Não por ter passado por uma noite... Não. Não, porque ela não sabia, né? Ela não tinha experiência do que era e do que não era. Entendi. Era primeiro para ela, aquilo fazia parte. Então, que como faz, né, até hoje, né? Desde que você trace bem a estratégia. Sim. E aí, eu fui competir. A minha categoria era a Senior e a Master. Então eu subi 2 vezes no palco antes dela subir. Certo. Então eu competi a primeira vez e fiquei em terceiro. Aí, logo em seguida, já foi a categoria Master. Eu competi e ganhei. Olha. Só que ela quis acompanhar e assistir. E na sequência era a categoria dela. Ai! Ela não tinha colocado sapato ainda, não tinha finalizado a questão do cabelo, maquiagem, biquíni. Já estava tudo meio caminho andado, era só uma questão de ajuste, mas né? Leva um retocar a tinta, o óleo. E aí, quando eu desci do palco, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ela, porque eu sabia que a próxima categoria era dela. Só que na categoria dela tem as alturas. E ela era praticamente a última altura. Então não era imediatamente logo depois da minha descida, né? Até porque o árbitro ainda fica conversando um pouquinho lá e tal, tem as apresentações, e aí tem um certo tempo para isso.
Só que para ela, era já na sequência. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, meu, cadê? Tem que colocar você a próxima categoria. Né? Vamos te ajustar, vamos te preparar. Aí ela começou a ficar desesperada. Ai! Porque ela achava que ela já ia competir Sim. agora, não ia dar tempo de colocar sapato, ia colocar coisa. Falei, calma, não sei o que, ela precisa do banheiro, aí foi no banheiro, aí voltou com gota de xixi na perna, manchou a perna, aí começou desesperada, aí tipo, mandou eu sair dali. Tipo, deixa que eu faço tudo sozinho. Eu falei, calma, olha pra mim. Entendeu? Se eu não tiver Gente aqui, do céu, eu me segurando pra não rir muito alto. eu falei, você só tem a mim para poder te ajudar aqui. Sim. Entendeu? Calma, tem as outras alturas ainda. Você tá bem, você tá bonita, sua maquiagem está perfeita. Isso aqui eu ajusto, né? Eu passo a esponja aqui, retoco sua tinta, passo o óleo, você vai estar perfeita. Calma, respira, entendeu? Eu tô aqui para te ajudar, eu não estou te atrapalhando. Mas Calma. você calmo mesmo. Não, eu calmo. Calmo. Porque se eu estresse nessa hora, acabou. Nossa! Entendeu? Sim. Eu calmo todo tempo. Falei, vem cá, deixa eu abrir a tinta. Aí arrumei a tinta dela, ó, coloca o sapato. Deixa eu ver a maquiagem. Deixa eu ver, faz uma pose aí. Ó, peraí, deixa eu retocar aqui, ó, faz outra pose. Ó, deixa eu ver o cabelo. Joga o cabelo de um lado, joga o cabelo do outro. Sim. Tá, vamos ali agora, deixa eu ver naquela luz. Faz uma pose, anda aí. Ajustamos tudo. Aí fomos lá pro canto, deixei ela longe das outras atletas. Sim. Né? Vem cá, vamos conversar. Tá vendo aquela e aquela atleta ali? Aquela já competiu tal, aquela tal e aquela tal. Ali, daqui, né? Você tá entre as três, pelo menos. Vai ter questão de pose para você ir além disso. Porque aquela já competiu em tal lugar, aquela no outro. Vai ser também, talvez, interpretação do árbitro. Sim. Porque você bate muito de frente com a segunda colocada. A primeira já tem um pouquinho mais de maturidade que você, já tem mais experiência, já participou do Arnold. Sim, né? fica mais fácil. Então, querendo ou não, ela vai acabar se destacando um pouquinho mais no Sim. palco. Né? Não por questões de desfile, mas por questões de maturidade. Né? Mas isso não quer dizer que você não consiga tirar isso lá na apresentação. Sim. Né? Enfim, aí acalmei ela, conversei, tirei umas fotos, aí mostrava para ela, tá vendo como você tá bonita? Tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você tá sequinha, você tá bem, né? É só chegar lá, calma, olha para os árbitros, fixa nos árbitros, eles estão te avaliando, entendeu? Se você tiver que falar comigo, de pedir alguma orientação, ouve só me ouve, só ouve minha voz, esquece que eu tô lá. Não tenta me achar lá na plateia, eu vou estar te orientando. Entendeu? Então fixa nos árbitros e calma nas poses. Né? Se eu não me engano, tinha 6 ou 7 atletas na categoria dela. E aí chegou a hora dela subir no palco. Nossa, o grande momento. Aí subiram todas as atletas e tal, aí aquela apresentação, o árbitro conversa com todas, né? Sejam bem-vindas, tudo bem, né? Espero que vocês façam uma boa apresentação, blá blá blá, enfim. Aí começa o confronto, chama as atletas à frente, começam a confrontar uma com a outra, troca de posição, né? Faz a transição de pose, vão para o fundo, volta a outras atletas e assim começa. Aí elimina algumas atletas e ficam só as top finais. Né? Ficando as top finais, confronta novamente, né? Aí vai no fundo, faz uma apresentação individual, né? Enfim, feito tudo isso, no final, sem descer do palco, já sai a premiação. Nossa! E aí é o grande momento, né? Porque lá embaixo, nossa, não tô bem, nossa, não sei o quê, entende? Só que a gente que já vive isso, Sim. já sabe como que é, eu já estava esperando, mais ou menos. Certo. É que vai muito da apresentação do atleta e também da interpretação do árbitro. Certo. De um detalhe ou outro. Mas a base a gente já tem da colocação. Então foi chamando a sexta e ela ficando. Foi chamando a quinta e ela ficando. Foi chamando a quarta o coração, né? e ela ficando. Eu falei, pelo menos um troféu ela já leva logo no primeiro campeonato estadual aqui. Entendeu? Batendo com atletas boas. Sim. Aí chamou a terceira e ela foi chamada.
E o engraçado, Nossa. e quando ela recebeu o troféu, a gente não ensaiou isso. Ela não sabia onde colocava o troféu. Ai, né? ai, ai. Não sabia se colocava em cima da cabeça, se colocava do lado, se colocava no chão. Aí ela esperou a segunda colocada receber o troféu e viu onde ela posicionava para Sim, posicionar ó, também. pra copiar ali. Enfim, saiu da competição, né, feliz, Olha né, só. conquistou o troféu Valeu a dela pena, em São sim. Paulo, concorrido total, Sim. né, e foi muito legal porque os dois levaram o troféu nessa competição, Certo. né, foi a nossa primeira e a única até hoje Sim. competição juntos, né. Certo. A gente até tentou fazer outras, mas veio a pandemia e a gente É, acabou, que atrapalhou a né, vida. dando uma parada aí. Mas depois disso ela voltou para Campo Grande, né? E menos de 6 meses juntos, no meio do ano ela já veio para São Paulo. Ela estudava, ela estava terminando a educação física lá, ela também é da área, né? Ótimo. E aí ela ficou meio apreensiva, né? Porque ela falou, mas eu vou para São Paulo, e minha faculdade, e meu trabalho, e não sei o quê. Eu falei, eu estou disposto a te ajudar no que você precisar. Sim. Entendeu? Então, se você realmente estiver disposta a pagar o preço, porque é um preço a É se um preço a pagar. pagar. Né? Sim. E mais uma vez, ela, assim, uma coisa que eu admirei nela desde então, foi essa questão. Né? Não importa, se você quer algo, você vai lutar, Certo. independente das condições, independente do preço que você tem que pagar. Exatamente. E o preço que ela pagou e paga até hoje é ficar longe da família dela. Nossa, Entendeu? Isso não quer dizer que ela não possa ver. A gente sempre que pode, a gente vai. Sim. Né? Mas não é aquela visita constante. Sim. Porque ela morava com os pais dela lá. Certo. Né? Então, ela teve que pagar um preço para poder ter essa Exato. conquista. Né? Conquista pessoal. Certo. Quando eu falo pessoal, é a realização pessoal de ter um casamento, ter uma pessoa do lado para viver, né? E se ajudar. E profissional, de ter terminado a sua faculdade aqui em São Paulo, olha que ótimo. de ter conquistado o troféu numa competição. Sim. E de ter feito cursos e ingressado numa nova faculdade agora, né? Sim. Então, foram só conquistas e evoluções. Eu acho que isso é válido. E o programa Consultoria Filosófica Comportamental vai ter a honra, viu? Porque ó, vamos esperar a Michele. Riquelme. Aí. E aí, ela vindo para São Paulo, a gente passou a fazer os atendimentos juntos. Sim. Então, hoje, o sucesso que eu tenho no trabalho, né, eu devo muito a ela também. Porque ela me ajuda muito na questão de atendimento, sim, na questão das periodizações, né, da programação que a gente tem com nossos alunos, nossos atletas. Certo. Então, muitos resultados conquistados hoje, né, inclusive o seu, é verdade, é devido à dedicação dela. Nossa, também. Maravilhosa. Recomendo. Então, ela também está criando a linha de trabalho dela, né? Sim. Já tem em vista o que ela almeja. Claro que isso vai se aprofundando cada vez mais conforme vai passando o tempo. Certo. Mas acredito que o tempo que ela tem de experiência aqui em São Paulo ajudou bastante. Olha. Né, a melhorar essa questão da visão. Sim. Então hoje a gente montou juntos um consultório novo e mais equipado. Né? Certo. O nosso tipo de avaliação hoje ele é uma avaliação mais específica. É muito bom falar, né? Destacar sobre isso. Hoje, apesar de todos os nossos conhecimentos, né? A base de conhecimento que a gente tem uma ferramenta que ajuda a nos dizer o quanto o aluno tem de gordura e de massa muscular. Olha que top! Entendeu? Então, a partir daí, eu consigo especificar ainda mais o trabalho. Sim. Diante do objetivo que ele tem. Né? E a ideia é justamente essa, né? Entender da melhor forma, certo, como o organismo da pessoa funciona, sim, quais as condições
físicas dela, né? Não só física, mas muito mais hoje, pelo que eu vejo, psicológica também. Sim, que é porque muito importante, né? Se a sua cabeça não estiver bem, Nossa! as coisas não funcionam. Não. Né? Você tem que estar bem com a sua cabeça, tem que estar bem com o seu psicológico para poder desenvolver a sua vida. Exato. Muito bom. Os atletas que a gente tem hoje são atletas que, independente de todos os atletas que eu já tive, acredito que hoje são os atletas mais completos, né? Não só em questão de estrutura, mas em relação a pensamento, Sim. né? Em relação a ser atleta, né? Eles levam muito mais a sério do que antes. Que isso então, é importante, né? É, muito importante, porque se você realmente quer ser atleta, você tem que viver uma rotina de atleta. Não dá para ser atleta de vez em quando. Não dá para ser atleta só quando você vai competir. Sim. Atleta, ele é atleta a todo momento, independente se ele está em competição ou não. Senão ele não evolui, não. Sim, é verdade. Gente, papo maravilhoso. E agora, estamos chegando no finalzinho, né, Alan? Mas foi um prazer. Vamos tomar uma água. No próximo bloco, vamos despedir ali com, com muita alegria, honrar, certo? Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental. Apresentação: Vânia Souza, sua amiga de todas as horas. Agora eu vou falar para vocês por que eu atendo consultoria. Desde então, venho investindo em educação mental. Isto é, tornar a consciência do pensar e da reflexão beneficiando a nossa saúde mental em um mundo tão agitado que vivemos, na verdade, reeducando então a mente para ser consciente e transformadora, criando laços fortes através da mente reflexiva e positiva, e assim tocando em todas as áreas da vida, sentimental, social, empresarial, fortalecida pela ciência. A consultoria é o pilar de uma sociedade desenvolvida e ajuda a construir base sólida para o conhecimento, pois o conhecimento que transforma por completo a nossa existência. É a busca pelo saber que nos proporciona uma vida melhor, satisfação nas relações, causando um grande impacto no mundo em que vivemos. Não é verdade? Vem para a consultoria filosófica, então, 011 94734 2900. Voltamos com o programa Consultoria Filosófica Comportamental. Então, essa entrevista deu que falar duas partes, hein? Se você perdeu a primeira parte no canal do YouTube, corre lá, Alan Cordeiro, no canal Consultoria Filosófica Comportamental. E aí sim você vai ter toda a história. Maravilhoso. E chegamos naquela parte que eu falo que é o parto. É a parte do tchau, porque dói. E sempre eu peço, né, para os entrevistados darem uma palavra final e também, né, ela falar do seu atendimento nessa pandemia, o que você está fazendo, parou de atender, está dando aula online, como que é? Porque as pessoas acham que só porque, né, estamos presos não temos que fazer tantas coisas, e é o contrário, não é verdade? Com certeza. Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas em relação ao momento que a gente está vivendo hoje. Sim. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê e sente a necessidade de se alimentar bem, de praticar exercício. Importante. Por questões de fortalecimento do nosso corpo, né? Fortalecimento das nossas funções, né? Da nossa imunidade. Então, hoje mais do que nunca, eu peço que as pessoas comecem a aderir à atividade física na sua vida, comecem a se alimentar melhor, porque por experiência de conhecidos, né, que contraíram essa doença,
as pessoas que se exercitam, as pessoas que têm o hábito saudável, elas conseguiram responder melhor a essa doença, conseguiram se recuperar mais rápido, entendeu? E aquelas pessoas que são sedentárias, que têm algumas comorbidades, elas acabam tendo maiores problemas em relação à recuperação. E muitas não conseguem se recuperar. É triste. Então, eu peço que as pessoas se cuidem mais hoje, né? Hoje a gente continua com nossos atendimentos. Ótimo. Não atendemos de forma presencial, Sim. né? Por conta do momento que a gente está vivendo. A gente tem um consultório na Rua Santa Cruz, né? Número 1505. Rua Santa Cruz. 2105, desculpa. 2105. 1503 é o número da sala. Ótimo. E telefone para contato? O telefone é 11 97322 1939. Dá para repetir? 11 97322 1939. Ótimo. Esse é o nosso contato. A gente tem também o Instagram do @TimAlanCordeiro, né? E da Michele _Riquelme Personal. Ótimo. E podem encontrar a gente por lá também, né? Porque você prepara, dá uns treinos também, né? Para casa. Isso. Atualmente eu estou atendendo de forma online. Certo. Né? Então eu tenho alunos aqui em São Paulo e fora do Brasil também. Essa semana acabei fechando uma aluna da Bélgica, tenho alunas lá em Dublin, na Irlanda. Eu tenho alunos online na Inglaterra, no Canadá. Sim. Você fez uma live, né, essa semana, não foi? Foi ontem? Sim, foi ontem? Foi ontem. Eu assisti, gente. Olha lá, muito bom. Então, assim, hoje a gente tem algumas ferramentas que nos possibilitam de fazer esse acompanhamento, de fazer esse treinamento, um direcionamento na parte alimentar, para poder melhorar a nossa condição de saúde. Exatamente. Entendeu? Então, não fiquem, né, em casa pensando que não tem como fazer, porque tem sim. É só procurar, a gente está à disposição, né, o que precisar, é só contar com a gente. Isso, e aprenda, não é? O Alan, ele deixou uma história de persistência, né? De persistir, não dar asas para a dificuldade, nem para aquela, não é? Chega de mimimi e vamos para frente. A dificuldade nos fortalece. É isso aí. Muito obrigado, viu? Um grande beijo aí para você e que sucesso, que essa pandemia passe, que a gente possa se encontrar sempre, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e espero ter ajudado e agregado bastante para as pessoas, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem sua dificuldade. Sim. Mas poucos conseguem sair dela. É verdade. Né? Então, talvez uma história ou outra acaba ajudando e motivando as pessoas. Eu acredito muito nisso. A buscarem o seu propósito. Exato. O programa Consultoria Filosófica Comportamental, ele traz sempre histórias relevantes para que você, ouvinte, possa se espelhar e também, não é, pegar alguns conselhos de vida. E é isso. Para o sucesso. O Mindset Evolutivo é sempre aqui, no canal do YouTube Consultoria Filosófica Comportamental. E um grande beijo de coração da sua amiga de todas as horas. Tchau, 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 Alan. Até mais, obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan Cordeiro, preparador e treinador físico. Para quem quiser me contactar para trabalhos como personal e consultoria online, é só chamar no telefone WhatsApp 11 973 22 1939 e o Instagram é @TimAlanCordeiro. Entre lá e acesse. Olá, meu nome é Elizabeth Neves e estamos aqui no programa Consultoria Filosófica com a Vânia Souza para mais um momento de reflexão. A chama. Somos como um quebra-cabeça em constante construção. Cada pessoa que passa pela nossa vida deixa lá
sua peça, a qual fará de nós um pouco melhores ou diferentes, mais completos ou interessantes. Por muitas vezes nos desconstruímos e temos que nos reconstruir, nos reinventar de novo e de novo. Que cada ano de sua vida seja então o ano da construção, da reconstrução. E que esta reconstrução seja magnífica e diferente. Que nos tornemos seres humanos melhores, mais conscientes de nós mesmos. Que esse mundo, junto conosco, fique muito melhor. Que nós sejamos repletos de coragem e determinação. Que como o fogo que forja o metal, essa chama da fé nos faça renascer como um fênix. E que isso nos renove a alma e nos faça iluminar. Você acabou de ouvir o programa Consultoria Filosófica Comportamental, apresentado por mim, Vânia Souza, sua consultora comportamental.